É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Cara amiga, caro amigo, nós estamos continuando nesta segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum, a leitura do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, leitura que iniciamos na sexta-feira passada. Lemos já os versículos de 1 a 7 na sexta-feira. Depois nós lemos os versículos de 13 e os versículos de 8 a 12. Hoje temos versículos de 13 a 21. Como você sabe, eu sou o padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e para mim, não preciso lhe dizer, é uma alegria muito grande a gente abrir juntos estas páginas do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Esse evangelista que tem no seu coração esta imagem bela, bonita, de uma comunidade que o evangeliza, de uma comunidade da qual ele recebe o Evangelho de Jesus Cristo. Uma comunidade na qual ele experimentou o que significa o amor tornado em gesto concreto, percebendo que não havia necessitados no meio dessa comunidade. E se não existe necessidade no meio dessa comunidade é porque ninguém considerava seu aquilo que possuía. Ninguém sofria deste mal do acumular, do guardar só para si mesmo. E aí, no sábado, nós até encostamos o capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava falando do pecado contra o Espírito Santo, alertando os seus discípulos e as suas discípulas, não é, que deviam ter esse cuidado de não ter medo de quem poderia tirar-lhes a vida, porque a comunidade sofria perseguições. Uma comunidade que devia se saber assistida pelo Espírito Santo, inclusive na hora de dar o grande testemunho. Mas, gente, tem momentos em que esses momentos preparam a gente, não é, para dar grande testemunho. O grande testemunho, com certeza, era ser capaz de dar a sua vida pela própria comunidade, pela causa do Evangelho. Como hoje nós vamos ter o exemplo na liturgia de Santo Inácio de Antioquia, um santo dos primeiros séculos, dessa mesma região de onde vem o apóstolo, o evangelista Lucas. Ora, Inácio de Antioquia, ele tinha esse desejo de ele se tornar com a sua vida o trigo de Deus, se tornar um pão, não é, para ser oferecido como essa Eucaristia ao próprio Cristo. Ele criava uma imagem onde ele falava que ele queria ser triturado como trigo pelo dente dos leões. E Inácio, então, conhecendo a comunidade à qual ele pertencia, ele pedia àqueles cristãos e àquelas cristãs que eram donos de bens, que eles, por favor, não tentassem aliviar a barra para ele, não tentassem facilitar as coisas de modo que ele não viesse a dar este testemunho que era o martírio. Portanto, um cristão e uma cristã se preparava para essa hora grande do martírio pela prática, pela vivência do amor fraterno, da caridade vivida uns com os outros, do bem-querer. E aí é muito interessante porque na hora que Jesus está dizendo isso aos discípulos, que eles não tivessem medo de quando fossem levados para os tribunais, diante das autoridades, etc., uma pessoa lá, um irmão, grita no meio de Jesus para que Jesus pedisse ao irmão dele, já estava no tribunal, né? Então ele lembra de uma questão que ele tinha com o irmão dele. Você pede ao meu irmão que divida a herança comigo. Certamente se trata do irmão mais novo, porque ao irmão mais velho cabia a maior parte da herança, cabia tocar essa questão da herança. Então esse cristão, esse seguidor aí, está pedindo isso a Jesus. Jesus falando, né, de tribunal, de defesa, etc. Então Jesus responde para ele dizendo assim, homem, está falando para o homem, né, para o ser humano, para mim, para você. Ele diz, homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? Essa questão desses bens nossos, a gente deveria ter essa autonomia, essa convicção do Espírito Santo dentro da gente, que nos ensina o caminho da partilha. A gente viu, né, no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos,
Como Ananias e Safira pecaram contra o Espírito Santo, não deixaram que o Espírito Santo ensinasse para eles a lição da partilha, a lição da fraternidade. O dom do Espírito presente no meio da comunidade não era só nesses dons maravilhosos de orar em línguas, falar em línguas, etc. Era a caridade fraterna sendo vivida. Esse era o grande testemunho. E o grande pecado deles foi tentar enganar o Espírito Santo, subornando ali a própria comunidade, ou melhor, sonegando, não é, a comunidade, a prática da sonegação. E dessa forma, somente só negando a própria palavra de Jesus por meio de uma prática concreta. Então Jesus diz para ele o seguinte: homem, quem me encarregou de dividir os bens vossos? E disse para ele: atenção, tomai cuidado com todo tipo de ganância. Lembra que esse capítulo começou com Jesus dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Agora, a outra chamada de atenção não é só viver da aparência, mas viver também da ganância. Porque a ganância muitas vezes fica dentro do coração da gente. É o caso de Ananias e Safira, né? Ficaram levados pela ganância. Fingiram com a hipocrisia que estavam dando para a comunidade o que deveriam dar. A hipocrisia muitas vezes serve para esconder a ganância. Esse espírito de posse, de possuir, não é sempre mais, e na medida que possui, aparentar e querer ser melhor do que os outros. E Jesus alerta, não é, para o grande perigo da ganância, porque é o seguinte: a pessoa que é gananciosa, ele quer acumular, porque no fundo, ele quer manter a vida. É o que Jesus dizia: não tenha medo de quem pode matar o corpo. Ele falava de quem perseguia a comunidade, não podia tirar a vida de um cristão, mas tem outra coisa que pode tirar a vida do cristão já, que é a ganância. Ele achar que aquelas coisas que ele vai possuir e não quer repartir, e não quer dar, às vezes não quer dar o direito de um trabalhador, o direito de uma trabalhadora, e porque acha que desse jeito está ficando mais rico, e porque está sendo explorado pelo Estado, isso, aquilo, aquilo outro. Então esses aí que ficam contra o Estado, porque dá bolsa isso, bolsa aquilo outro. Mas você sabe que quem é mais beneficiado pelo Estado são quem tem muito dinheiro. Muitas vezes pela prática errada da sonegação. Tem gente que fica só negando, né, o que deve pagar. E tem também a prática legal da isenção. Né? Muita gente que grande parte de dinheiro é dado aos mais ricos e não aos mais pobres, na prática da isenção de impostos. Então, às vezes, se esses que muito possuem tivessem um pouquinho mais de sensibilidade, nem criariam tanto caso por muitas questões, porque eles também são beneficiados, né? Encontra-se forma de beneficiá-los, porque eles também vão fazendo alguma coisa, mas precisaria ver se é nas justas proporções, não é? Como eu dizia, ainda tem as práticas ocultas de sonegações e tudo mais. Olha como é bonito a gente se deixar confrontar pelo Evangelho. Ele vai invadindo tudo na vida da gente, né? O direito, a prática da justiça, a relação entre irmãos, a relação com o Estado, a relação com os bens, política micro e macroeconômica, não é? Aí a gente vai vendo que a gente não deve pensar, olhar para o mal do mundo, achando que só Deus tem que entrar e resolver alguma coisa, mas é como Jesus perguntava ontem, né? O Filho do Homem, quando vier, vai encontrar fé sobre a terra? A fé é como dessa viúva de ontem do Evangelho, né? Que lutava por justiça. Então, cuidado aqui a gente tem que ter, porque não é na abundância dos bens da gente que a vida da gente vai estar garantida. Então a gente às vezes fica com medo da morte e acha que parece que possuindo muitas coisas para poder viver, viajando, subindo e descendo isso, aquilo outro. Mas, gente, isso não altera em nada a vida da gente. Não dá sentido a vida da gente. A gente pode até viver num grande frenesi e no fim se encontrar trancado dentro de um quarto, chorando as pitangas, porque não tem sentido na vida. Porque não encontra sentido pleno para viver. Vai estar sempre uma coisa ali roendo o coração, incomodando. Aí Jesus conta essa parábola, né? Que a terra de um homem deu uma grande colheita. E ele pensava consigo mesmo: o que é que eu vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Olha qual é
a lógica dele, né? A terra produziu muito, ele tem que encontrar onde guardar, onde acumular. Era um homem que para ele a solução das coisas estava em acumular. Aí ele disse, eu já sei o que é que eu vou fazer. Vou derrubar meus celeiros, construir celeiros maiores, nele vou guardar todo o meu trigo junto com todos os meus bens. Solução para esse homem? Guardar, acumular. E aí o que ele acha que isso é bom? Porque ele vai poder dizer para ele mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. É porque ele acha que controla o tempo. Ele acha que controla os anos porque tem muita riqueza. Só que ele não é dono do tempo. Aí ele diz para ele, descansa, come, bebe, aproveita. E Deus diz para ele, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Tá vendo? Porque ele poderia acumular os bens, ele podia fazer celeiro. Ele nem podia controlar se a safra ia ser tão grande como foi. Já foi um dom, já foi uma surpresa para ele, não é? Aí a pergunta para ele é assim, olha, vamos pedir a tua vida. E o que tu acumulaste? Para quem é que vai ficar? Não é para ele o que ele fez. Acaba não sendo para nós. Então, já que não fica para nós mesmo, por que a gente não aprender a administrar isso também em relação aos outros, ampliando o coração da gente nas proporções do coração do Pai? Então Jesus diz, assim acontece com quem ajunta tesouro para si mesmo. Olha qual é o problema, é ajuntar para si, mas não é rico diante de Deus. Como é que a gente se enriquece diante de Deus? A gente se enriquece diante de Deus quando a gente é capaz da partilha, aquilo que está lá na carta de São João. Do que é que adianta alguém ter as riquezas deste mundo se no coração dele não tem o amor de Deus, se ele não é capaz de repartir com aquele irmão que tem necessidade? Só no amor, nessa prática da caridade, do bem-querer, é que a vida da gente vai ganhar todo o seu sentido. Aí sim, a gente vai poder morrer tranquilamente, a gente vai poder sem medo, a gente vai poder morrer com o espírito de uma grandíssima realização. Peçamos ao Senhor essa graça de crescer nessa consciência, de crescer nesse amor uns pelos outros e de praticar a verdadeira caridade. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente, para te guiar, atrás de ti, para te defender do teu lado, para te acompanhar dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém.